Quando pensamos em grandes civilizações antigas, geralmente nos vem à mente lugares como Roma, Grécia ou Egito. Se esforçarmos mais o nosso cérebro, iremos lembrar dos maias, astecas e muitas vezes dos incas. Se formos abrir um livro, veremos que reinos da China e da Índia não faltam nas menções. Mas e o restante do mundo? Se formos ver bem, falta um continente. Em que parte da história entra essa pérola linda considerada o berço da humanidade? Se o ser humano surgiu aqui, onde estão os indícios das civilizações que nele floresceram, muito antes dos contactos com os europeus? E não vou mencionar aqui o Egito, que apesar de fazer parte da África, já é bem documentada, até de sobra. Por isso neste vídeo vou te mostrar 5 cidades africanas da antiguidade que desafiaram todas as expectativas e pararam o mundo. Meu nome é Gilson Manuel e eu sou seu descolonizador favorito e juntos hoje vamos explorar essas joias esquecidas da história africana. Para começo de conversa, vamos descer mais a sul do continente africano e chegar no norte de Angola, e assim voltar para mais de 800 anos atrás no tempo. Basa Congo, a capital do antigo Reino do Congo. Antes de falarmos de sua cidade capital, primeiro devemos explicar o que foi esse tal do Reino do Congo. O Reino do Congo é um dos melhores exemplos para contar a história da África antiga. Ele destaca-se na história como um exemplo de urbanização e organização política, bem sofisticado na África pré-colonial. Só para tu veres, no século XV, quando os portugueses, os primeiros europeus a se cruzar com este reino, navegaram na costa atlântica da África com o objetivo de chegar à Índia, descobriram sem querer um novo mundo. Eles chegaram na costa da Guiné e acostaram em Vaida, na África Ocidental, e seguindo mais a sul, os capitães ficaram surpreendidos ao se deparar com um lugar com ruas bem planejadas, ladeadas de árvores ao longo de vários e vários quilômetros, através de campos magníficos, habitados por homens em ricas e coloridas vestimentas de finas sedas e veludos que inclusive foram tecidas por eles próprios, grandes estados bem organizados ao mínimo detalhe, governantes poderosos, indústrias florescendo. O que é isso? Perguntou-se eles. O Império Romano já chegou aqui? Não, meus amigos, isso aqui é África. O Reino do Congo no século XV já era o modelo perfeito da organização política. Era um estado em extensão no século XV. Estava situado na região norte de Angola e do Congo Ocidental. Acredita-se que a sua população era de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, uma estimativa conservadora. O país estava dividido em 6 províncias administrativas, fora as enclaves. Todos esses estados estavam sujeitos à autoridade do Mani Congo, o nome dado à sua figura de autoridade, ou seja, o rei, que comandava todo o reino com o apoio de conselheiros e nobres. A estrutura militar do Congo também era robusta, com um exército de mais de 400 mil soldados, organizado em batalhões especializados que respondiam diretamente ao Mani Congo. A sua administração era tão complexa, com diferentes ministros, cada um responsável por um setor, como agricultura, comércio, diplomacia e defesa. Além disso, o reino possuía um sistema judicial estabelecido e um código de leis que visa a justiça e a ordem dos habitantes. Sua indústria sofisticada incluía a produção de tecidos, metais, cerâmicas e esculturas em madeira, bem como a sua indústria de sal e agricultura e o seu tecido de rafia, uma grande marca do Congo, que era altamente valorizado e produzido em larga escala, sendo exportado para outras regiões da África Central e posteriormente para as cortes reais europeias. Você quer mais? Então vamos ter que esperar outro vídeo, porque nesse não iremos falar do Reino do Congo, mas sim de sua magnífica cidade capital, que encantou os mais excêntricos navegadores europeus. Fundada por volta do século XIII, Basa Congo foi o centro administrativo e cultural do reino e se tornou símbolo de uma civilização avançada, muito antes do contato com os europeus. Só lá no século XV, o seu auge se deu durante o reinado de Zinga, também chamado de Afonso I, e seu filho, Pedro I. Para sabermos como era essa antiga cidade, não precisamos de criar teorias, apresentar teses com base em achismo, nem nada disso, porque as descrições dessa cidade estão muito bem documentadas, graças aos navegadores, viajantes e missionários que visitaram o lugar na época. A cidade de Basa Congo possui uma arquitetura muito distinta e organizada, comparável às cidades europeias da época. A cidade, construída em um planalto elevado, era acessada por estradas pavimentadas com pedras e protegidas por barreiras naturais, proporcionando fácil defesa contra invasores. As ruas de Basa Congo eram planejadas e organizadas em uma espécie de quadrícula, facilitando o trânsito de pessoas e mercadorias
mercadorias. Essas ruas eram pavimentadas com pedras lisas, o que impressionou os primeiros europeus, que não esperavam encontrar tamanha estrutura em uma cidade africana. Além disso, a cidade era dividida em distritos e bairros, cada um com funções específicas, como áreas residenciais, administrativas e comerciais. Além disso, a cidade abrigava um mercado vibrante, no qual produtos locais eram trocados por mercadorias tanto internas, tanto trazidas de fora, o que incentivava mais o comércio entre as províncias do reino e também com outros reinos africanos. Peri Giovanni Cavazzi, que eu não sei se eu pronunciei correto, foi um missionário capuchino italiano que viveu no Reino do Congo durante o século XVII. Ele escreveu extensivamente sobre Baza Congo em seus relatos missionários. Ele descreveu a cidade com admiração e comparou a organização política e urbanística ao que havia conhecido na Europa. As construções são sólidas, com algumas edificações em pedras e outras em madeira, mas todos de acabamento elegante. As ruas são largas e pavimentadas, algo raro mesmo nas cidades europeias de médio porte. Há também bairros divididos conforme a ocupação dos seus habitantes, uma clara indicação de organização social e política. Ele destacou também a grandiosidade do mercado central da cidade, onde as pessoas trocavam tecidos finos e metais forjados. No centro de Baza Congo estava o Palácio Real, construído com uma arquitetura elaborada que simbolizava o poder do Mani Congo, nome dado ao rei do Congo. Feito de materiais locais como madeira e palha tratada e personalizada que garantia a durabilidade, o palácio era decorado com esculturas e tapeçarias feitas por artesãos especializados. Além do palácio, a cidade possuía templos religiosos e casas dos nobres, algumas das quais construídas em pedras, uma técnica ainda considerada avançada para aquela época, o que reforça a sofisticação do Reino do Congo. Diogo Cão, um explorador português, foi um dos primeiros europeus a chegar ao Reino do Congo em 1483. Ao voltar para Portugal, ele relatou à corte real sua surpresa ao encontrar uma sociedade bem estruturada. Suas palavras foram: as cidades de Baza Congo são bem organizadas e as suas casas construídas com pedras locais. A disposição das ruas e a pavimentação são algo que não esperávamos encontrar em tal lugar. Diogo Cão descreveu também o Palácio do Mani Congo, mencionando a arquitetura do edifício central, feito com materiais duráveis e decorado de forma elaborada, refletindo assim a realeza do Mani Congo. A sociedade congolesa era hierarquizada e bem definida, o que também se refletia na estrutura da cidade. A elite política, formada pela nobreza e pelos principais chefes, vivia em áreas centrais próximas à corte do Mani Congo. Ao redor da cidade, outras classes sociais, como guerreiros e artesãos, estabeleciam-se de forma organizada, cada um desempenhando o seu papel na economia e defesa do reino. No final do século XV, o Padre Lopes, um dos primeiros missionários enviado no Reino do Congo para espalhar o Evangelho católico cristão, em uma carta destinada à Igreja de Portugal, escreveu sobre a receptividade e hospitalidade do povo de Baza Congo, mas também se surpreendeu com a infraestrutura da cidade. As casas do reino, em especial dos nobres, são construídas com pedras cuidadosamente assentadas, algo que não imaginávamos encontrar neste continente. As suas ruas largas e bem pavimentadas mostram uma civilização de engenho e habilidades raras. Ele também elogiou o uso de pedras nas construções mais importantes, descrevendo o palácio como uma construção que impunha respeito e era cercado por jardins e áreas cerimoniais. Ou seja, gente, nós estamos presentes de um reino com uma organização política e social tão rígida que até parecia mentira. Nós estamos presentes de uma cidade que já utilizavam técnicas de construção que contradiz tudo o que muitos ainda pensam, de que os africanos viviam em cabanas simples feitas de pau e palha. Esses relatos históricos comprovam que o Reino do Congo possuía uma infraestrutura e um estilo de vida avançados para a época. A cidade de Baza Congo não apenas refletia a complexidade de sua organização social e política, mas também apresentava características arquitetônicas sofisticadas que impressionaram os primeiros europeus que a visitaram. Esses registros documentam uma civilização africana organizada e culturalmente rica, oferecendo uma visão robusta do antigo Reino do Congo. Agora vocês devem estar pensando que tal cidade como essa merecia uma foto, pelo menos tirada para consolidar esses factos, mas não tem problema não, podemos não ter uma fotografia de Baza Congo na altura, até porque seria impossível na época, mas felizmente nós temos um retrato feito lá no final do século XVII por um visitante estrangeiro que precisava mostrar ao seu rei como era o reino africano que o acolheu. Esse foi um dos retratos mais populares do século XVII, ilustrando a antiga capital de Baza Congo, feita por Alfred Dieper, um médico geográfico e escritor holandês, conhecido por seus extensos relatos sobre diversas regiões do mundo, incluindo a África. Na imagem,
é possível ver que a cidade de Baza Congo estava localizada sobre um planalto, assim como os portugueses descrevem. E se fores visitar a cidade atualmente, notarás que sim, a cidade está sobre planaltos altos. Aproximando mais a imagem, é possível ver edificações em pedras lisas. Bem à frente temos uma espécie de torre, ou mesmo um castelo. Mas por estar muito perto da colina, eu acredito ser uma fortaleza. E se dermos mais um zoom para lá, vemos um pouquinho da linda capital do Reino do Congo. E assim como todos os relatos e cartas históricas nos dizem, as construções em pedras era algo muito usado no antigo Reino do Congo. E vendo bem pela imagem, parece que o reino todo é construído assim. Parece até com algumas cidades europeias da época. Mas isso sem dúvida deve ser porque no século XVII, as relações entre a coroa portuguesa e a coroa do Reino do Congo estavam em alta. E vários engenheiros europeus introduziram características europeias no reino. Mano, tem até vários castelos aqui. Por baixo é representando a pecuária, uma atividade também muito praticada no Reino do Congo. Mas isso não é tudo, meus descolonizadorzinhos. Nós também temos um retrato da cidade de Luango, um reino que por muito permaneceu sob domínio e governação do Mani Congo. Aqui eu nem preciso falar muito, né? Os relatos estavam mais uma vez certos. As ruas eram muito largas e pavimentadas com pedras lisas. E olha essa organização do território. Áreas residenciais separadas de áreas comerciais, industriais e agrícolas. A cidade também estava envolvida em uma extensa muralha, que eu não tenho a certeza do material feito, mas acredito ser uma madeira fortificada. E assim como outras pinturas europeias, por baixo vemos ilustrações de atividades e do dia a dia dos habitantes desta cidade. Atenção, esta cidade não é de Baza Congo não. É um retrato de um reino chamado Luango, que já esteve sob o domínio e influência do Reino do Congo, mas permanecia com a sua autoridade. Mas por que eu vos apresentei esta cidade? Porque, gente, assim como Baza Congo, o reino de Luango também teve muita circulação de visitantes europeus da época. E como é possível ver, era muito bonitinho sim. Mas entendam, de todas as cidades ou reinos africanos na região da África Austral, todos esses reinos, os portugueses consideravam Baza Congo como a maior e mais bem estruturada e desenvolvida de todas. Então você não está errado a imaginar uma cidade totalmente deslumbrante. E olha que nesta região tinham muitas cidades também muito bonitas, que veremos em outros vídeos. Seja sincero para mim, você acredita que em Angola, há quase 1000 anos atrás, existia uma cidade assim? Achas muito difícil de ser verdade? Achas que exageraram um pouco ao descrever a cidade? Bem, o que com certeza é verdade são as cartas e descrições feitas pelos navegadores e missionários da época. Quero também pedir 1000 desculpas, porque no início eu disse que eu iria te mostrar 5 cidades africanas, mas no final só te mostrei uma. Isso porque o vídeo ficou tão longo que eu tive que dividi-las em 5 partes. Até porque eu não confio em vocês para assistir um vídeo de 50 minutos de história africana. Ou talvez eu esteja enganado. Me conte nos comentários. Assim, se você se apaixonou por Baza Congo, meu descolonizadorzinho, ainda virão mais cidades da África Antiga para eu te deslumbrar e assim te mostrar o que a mídia nunca mostrou. Uma cidade mais bonita que a anterior. Mas me diz a verdade, você se encantou por Baza Congo, não é? Olha, eu ainda tenho muito a te contar sobre o grandioso reino que construiu esta cidade. Só para tu veres, esse reino é responsável por criar o primeiro sistema de calculadora do mundo. Eles também desenvolveram uma escrita que a mídia não te conta. E claro, muito mais. Se quiseres um vídeo em que eu te conte tudo isso, comente aí. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Meu nome é Gilson Manuel e eu sou seu descolonizador favorito. E sejam bem-vindos ao meu canal.